Há uma enorme diferença entre a situação da mulher que, premida pelas circunstâncias de sua gravidez, pratica o aborto, e a atitude daqueles que, do alto de uma suposta sabedoria especial e de um maior discernimento, defendem publicamente o aborto como um direito da mulher e, com isso, estimulam o genocídio dos mais inocentes entre os inocentes. No vídeo que segue, estarei contestando todos os argumentos que conheço e que são apresentados pelos defensores do aborto. Estarei utilizando argumentos e o conhecimento que aprendi com autores como Julián Marías, André Frossard, Jérôme Lejeune, Samuel Nathanson, Carlos de Brito Velho e outros, e muitos outros. São cientistas, geneticistas, médicos, filósofos do direito. E a isso estarei ajuntando argumentos meus na expectativa de prestar um serviço à vida. É o que segue nos vídeos que gravei e que os senhores e as senhoras terão a oportunidade de assistir a seguir. Então dizem, o feto não é uma pessoa humana, não é um ser humano. Se não é, o que é? Eu gostaria de saber o que é uma coisa qualquer, uma coisa que aos 2 meses tem um coração que bate diferente do coração da mãe, uma coisa que aos 3 meses coça o nariz, um pouco mais já tem um sexo definido, uma coisa que muitas vezes já tem nome antes de ser concebido, já tem padrinho escolhido, tem roupinha sendo feita, tem lugar na casa. Se pode afirmar uma coisa dessas contra a evidência, a partir da concepção, o que acontece é como se colocássemos um CD num CD player. Há ali uma música que começa a tocar. A música está toda ali. Estão ali as características genéticas do ser que vai nascer a partir da concepção. Todas as características genéticas estão ali. E há mais semelhança entre o feto e o bebê que nasce do que entre o bebê que nasce e o parlamentar que na tribuna do Congresso faz um discurso a favor do aborto. Há mais semelhança entre o feto e o bebê do que entre o bebê e a jornalista que faz uma coluna defendendo o direito das mulheres a abortar. O feto não é um bebê em potencial. Ele é um ser humano diferente do ser da mãe. Ele não é um bebê em potencial, assim como os bebês da Grécia emparedados não eram adultos em potencial. E assim como o idoso no hospital, às vésperas da morte, não é um defunto em potencial, mas é um paciente sujeito de cuidados médicos. Como o bebê, como o feto, é um paciente de cuidados maternos e de cuidados médicos. Então não vamos dar espaço para argumentos que não fazem sentido para defender algo que faz menos sentido ainda, que é a morte dos inocentes, dos mais inocentes entre os inocentes. Pense nisso. Então, dizem, o feto só se torna um ser humano a partir do momento em que pode viver fora do útero materno. Pensemos assim. Pensemos que, em vez de ser arrancado aos pedaços de dentro do útero, totalmente contra a própria vontade, o feto fosse mais delicadamente removido através de uma cesariana. Nasceria vivo, porque vivo estava. Então, para-se todo o procedimento,
para saber se vive ou morre. Se viver é um ser humano. Se vier a falecer, é uma coisa qualquer, inominada. Isso é uma estupidez, é uma impostura. E, no entanto, com base nessa impostura, muitos países liberam, por suas legislações, liberam o aborto a partir de um determinado número de semanas. Imaginemos também uma outra possibilidade. Eu não tenho certeza. Eu não sei se é uma vida humana, se é um ser humano, se não é um ser humano. Mas a dúvida só pode ser essa: é ou não é? Tratando-se de vida humana, manda a prudência, manda a moral, manda a lógica que não se corra o risco de errar. Porque o erro é de uma gravidade imensa. Ninguém dispara contra um arbusto que se mexe, supondo que ali esteja um animal de caça, antes de se assegurar de que não está ali uma pessoa. Na dúvida, não se mata. Não creio que isto seja algo difícil de ser compreendido. Pense nisso, então. Então, dizem eles, e como dizem, né? Como repetem as feministas, a mulher é dona do próprio corpo. E chega a ser paradoxal ouvir-se esta frase, que se tornou um mantra, afirmado por gente que se declara de esquerda. Surpreende, é paradoxal, porque esta frase corresponde à concepção mais individualista e capitalista do direito de propriedade. O que é meu e eu faço o que quero com aquilo que é meu. O escravo é meu e eu o submeto a todos os danos e males que eu tenho vontade de causar. O meu filho, o filho que está dentro do meu útero é meu e eu faço com ele, eu me descarto dele quando quiser. Isto não é humano, não é racional, não é filosoficamente aceitável. A nossa propriedade sobre o próprio corpo não tem essa extensão que se pretende dar. E é por esse motivo que o suicídio é condenável, é por esse motivo que nenhum médico criterioso vai amputar um membro sadio de qualquer pessoa apenas porque esta pessoa lhe peça. Ninguém é dono do próprio corpo a esse ponto. E a mesma ideia pela qual a mulher pretende o exercício da propriedade do próprio corpo, fazer o que bem entende com o conteúdo do seu útero, serve para impedi-la de promover o aborto, porque aquele corpo é um outro corpo de um outro ser humano que está resguardado no interior do seu corpo. Ela pensa no direito ao próprio corpo e não pensa no direito ao próprio corpo que tem o feto, que está no seu útero. Esta é uma contradição insanável. Pense nisso. Então, dizem eles, já temos gente demais. E com base nisso, pretendem autorizar, liberar a realização dos abortos. Primeiro, isto é falso. Isto é falso para a imensa maioria dos países, especialmente para os países desenvolvidos. Os índices de natalidade caem. Mas se quer reduzir a população, existem outros métodos. Paternidade responsável, educação para o exercício responsável da sexualidade, e assim por diante. Alegar que temos gente demais para justificar o aborto é primeiro um egoísmo desmesurado. E, em segundo lugar, é pouco racional, porque seria, neste caso, preferível, em vez de eliminar quem ainda não nasceu, eliminar quem já nasceu. Se a questão demográfica tem este poder,
Vamos eliminar os que estão gastando, aqueles que já estão consumindo, os que estão dando despesa, os que estão ocupando espaço. Isso é mais ou menos como o sujeito que compra um automóvel e depois começa a condenar a indústria automobilística por estar produzindo carros demais, porque afinal agora ele tem o carro dele e ele quer ter mais espaço nas ruas. Usar um argumento tão simplório como o argumento demográfico para justificar o aborto chega a ser uma ofensa à inteligência dos outros. E só pode se atribuir esse raciocínio a uma desonestidade intelectual. Essa mesma pessoa deve querer eliminar todos os presos, que esses, então, causaram prejuízo à sociedade, dano, continuam causando, dando despesa. E depois, provavelmente, ele ia querer priorizar também a eliminação dos que estão doentes, não estão produzindo nada, estão consumindo, estão dando despesa médica, estão atrapalhando o serviço de saúde pública. Mas o que é isso? É incrível que, com base nesse tipo de raciocínio, se queira justificar o genocídio dos mais inocentes dos inocentes. Pense nisso. E então dizem, eu quero exercer o direito de decidir, eu tenho o direito de decidir. Mas que eufemismo, não? Isto é dizer com palavras bonitas, afirmando um suposto direito, algo que, dito de outro modo, ficaria muito feio. Porque o assunto sobre o qual querem decidir é este. Eu quero ter o direito de decidir se posso matar o meu filho, independentemente de sua vontade, dentro do meu corpo. É sobre isso que querem decidir. Nenhum juiz, nenhum filósofo do direito, nenhum juiz consciente, ninguém racionalmente deixará de reconhecer que há uma hierarquia entre os direitos. E o primeiro dos direitos, sem o qual não há nenhum direito, é o direito à vida. E depois vem, nesta hierarquia dos direitos, o direito à liberdade, o direito à propriedade, e não, tampouco, no direito de propriedade, aquela propriedade abusiva sobre o corpo que leva ao aborto. Então, esse direito a decidir é uma mistificação, é um sofisma, é um argumento intolerável por toda a consciência bem formada. Não há esse direito em relação à vida de outra pessoa, menos ainda em relação ao próprio filho. Pense nisso. Então, dizem, com o aborto se evita o nascimento de crianças indesejadas, que serão infelizes e provavelmente se tornarão delinquentes. Bom, isto é uma sentença que não encontra justificativa. Além de ser uma ideia nazistoide, ela não fica de pé. Porque, neste caso, teríamos que considerar que os assassinos da Candelária, do Carandiru, agiram de modo muito mais lógico. Porque, em vez de matar na hipótese, na possibilidade do que vem acontecer no futuro, mataram no caso concreto. Ali estavam, provavelmente, os infelizes, os delinquentes todos. Isso é uma ideia materialista, utilitarista, que confunde vida e direito à vida com qualidade de vida, segundo o parâmetro, né, e os desejos daquele que profere a frase. As crianças indesejadas, abandonadas, as que vivem nas esquinas, por que não se atiram embaixo dos carros? Por que não se joga embaixo do carro um bêbado, abandonado e solitário, coberto por uma enxerga, numa esquina da cidade? Ele acorda no dia seguinte de manhã, vivo e querendo viver. Então, querer impor o seu padrão de vida, sua ideia de qualidade de vida e o seu padrão de felicidade para todo mundo é uma ideia totalitária, autoritária,
pretensiosa, descabida, principalmente quando se trata de usá-la para justificar o aborto. Pense nisso. Então, dizem com ar bem sério, que há uma hipocrisia na proibição ao aborto, porque se praticam 3 milhões de abortos por ano no Brasil. Isso é um dispositivo hipócrita. Hipócrita. Então, nesse caso, o Código Penal é hipócrita. Nesse caso, o Código de Trânsito é hipócrita. Desde quando que não é a natureza do ato, mas o número de incidências ou de ocorrências de um determinado ato que determina se ele deve ser objeto de punição, de sanção ou não? Ora, que bobagem! E é com argumentos desta natureza que se pretende defender o aborto no Brasil. Não ficam em pé. Argumentos que não se sustentam. Pense nisso. Então, dizem, as mulheres ricas fazem aborto em clínicas especializadas, em boas condições sanitárias, enquanto as mulheres das classes pobres fazem aborto em condições precárias, muitas vezes com risco da própria vida. Há um fundo de verdade nesse argumento, ainda que a afirmação faça sentido, não vejo razão, não há motivo para usar este argumento em favor da legalização do aborto. Primeiro, porque o Estado não pode ser, em função disso, convertido no executor da sentença de morte praticada, proferida pela mulher, pela mãe, que não quer o seu filho. Por que atribuir essa responsabilidade ao Estado? Que Estado seria esse, capaz de praticar esse ato? O fundo moral desta afirmação é totalmente descabido. Por outro lado, é bom ter em conta que as famílias mais numerosas estão justamente entre as mulheres pobres. Todo mundo sabe disso. É algo que não precisa ser provado. E isso é prova de que as mulheres pobres fazem menos abortos do que as mulheres das famílias abastadas, que querem manter o seu padrão de conforto. São antinatalistas, tantas e tantas vezes antinatalistas. Pense nisso. Então, dizem eles, e há quem creia, morrem por ano 400 mil mulheres por motivos relacionados ao aborto praticado em condições sanitárias inadequadas. O número é impressionante, 400 mil mulheres. Tão impressionante quanto mentiroso, quanto falso. Façamos as contas. A população brasileira é de 200 milhões de habitantes. População feminina, 100 milhões. O índice de mortalidade no Brasil é de 6 óbitos para cada 1.000 habitantes. Portanto, morrem, de todas as causas possíveis, por ano no Brasil, 600 mil mulheres. Destas, 60% estão, presumivelmente, em idade fértil, o que nos deixa com 360 mil óbitos de mulheres brasileiras em idade fértil. Os óbitos relacionados ao parto e puerpério não chegam a 10% desse total, mas vamos imaginar que seja 10%, seriam 36 mil. Todos os óbitos relacionados ao período anterior ao parto e depois do parto. Então, a morte por abortos provocados, causados em condições higiênicas e sanitárias inadequadas, é um número pequeno que está contido dentro desses 36 mil óbitos. E eles, para valorizar a tese, falam em 400 mil. Mistificadores, mentirosos, pretendendo enganar e iludir a sociedade.
Pense nisso. Então, dizem eles que as mulheres fazem aborto porque não têm condições de criar e educar os filhos. Ora, essa é uma lógica absolutamente ilógica, irracional, porque se um tal motivo fosse bastante suficiente, faria mais sentido uma lei que permitisse que as mulheres matassem os filhos já criados, já mais crescidos, que estão consumindo mais, estão dando mais despesa. Vejam, isto é um completo disparate. Dificuldades sociais devem ser solucionadas com políticas públicas e não através de uma lei que transforme a mulher, a mãe de um filho inesperado, indesejado, inconveniente em determinado momento, numa espécie de 007 com autorização para matar. Pense nisso. E então dizem, essa é uma questão, a questão do aborto é uma questão da sociedade civil. A religião não tem nada a ver com isso. Sim, e daí? Ninguém está tentando impor o direito canônico. A questão é possível admitir-se que a moral não influencia o direito? E é possível que as religiões não influenciem a moral das sociedades? É óbvio que não é possível. Então, o que nós estamos discutindo aqui é uma questão moral e a posição majoritária da sociedade. Dizer-se que a proibição moral ao aborto deveria ter vigência, então, apenas aos cristãos, significa dizer que também a tortura, porque como o cristianismo é contra a tortura poderia ser admitida por todos aqueles que não fossem cristãos. Vejam, as questões de direitos humanos, especialmente o direito à vida, são questões de abrangência quase universal. São raras as culturas que não têm respeito à vida humana, que colocam outra coisa, outros valores acima delas. Ninguém está a defender o direito à vida e a se posicionar contra o aborto tentando impor direito canônico. Se nós formos admitir que esta ideia, que esta tese é verdadeira, que ela é lícita e deve influenciar a legislação brasileira, nós deveríamos nos perceber antes disso que nós estaríamos dividindo a sociedade em conformidade, e a legislação inteira, em conformidade com os grupos de pensamento que se organizam dentro da sociedade, cada um fazendo as próprias leis e submetendo-se às próprias leis. Nós acabaríamos com a sociedade, acabaríamos com a civilização, acabaríamos com o próprio Estado. Esta seria a consequência de um mundo onde cada grupo de opinião se submete às leis que bem entenda. Não é difícil compreender isso. Pense nisso. Finalizando, numa sociedade civilizada, num Estado de Direito, discutir aborto, não aborto, é absolutamente normal. Esse tema está presente na vida social. O que eu pretendi com esses vídeos, com estas respostas que dei aos argumentos que conheço, é demonstrar que nenhum dos argumentos que eu conheço fica de pé. Em todos eles e em cada um deles há uma falsidade, uma mistificação, um sofisma, quando não uma mentira redonda e completa. Quero acrescentar, para finalizar, o seguinte raciocínio. No momento em que numa sociedade qualquer se encontrar um motivo suficientemente forte para justificar o aborto de um feto, algo que vai a mais que a vida humana, esse algo, seja o que for, conforto da mãe, bem-estar psicológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a demografia, o que for. Esse algo que se ergue sobre todos os demais valores passa a ser o sentido da vida. Porque
Porque se não é a vida o mais importante, se há algo que vale mais do que a vida, esse algo que se levanta sobre todos os outros, passa a ser o sentido de tudo. E aí é preciso rever todo o direito positivo. Toda a filosofia cai por terra. E temos que construir algo em cima desse novo valor. E uma nova moral há de surgir. E certamente não será qualitativamente superior à que nós temos hoje, como regra para a organização da nossa vida e da sociedade. É exatamente no desrespeito a estes valores que surge a violência, que surge o mal-estar, que surge a criminalidade. Pense nisso.